O assunto é o seguinte: quem aqui gosta de prova de consulta? Quem já fez prova de consulta? Fala assim, olha, eu já fiz prova de consulta e eu quero entender se vocês curtiam prova de consulta ou não. Eu particularmente, cara, eu tive uma professora que ela fazia uma prova de consulta na faculdade, cara. Que eu chego a tremo assim de lembrar. Era a disciplina de materiais elétricos e eletromagnéticos. Cara, que disciplina difícil do caramba. Meu, que disciplina difícil. A gente fazia umas colas, cara. Ela deixava fazer prova de consulta, né? Ali conhecia a maldade da parada. Ela deixava a gente fazer prova de consulta, mas tinha uma regra. Tinha uma regra. Não pode tirar xerox, não pode tirar cópias. Você só pode levar tudo que você conseguir escrever em uma folha A4. Tudo que você conseguir escrever em uma folha A4, você pode levar. Você não pode levar livro, mas você pode levar tudo que você puder levar numa folha de papel A4. Cara, a galera que não conseguiu virar engenheiro na época, eu tenho certeza que hoje está bem na praia escrevendo o nome no grão de arroz. Porque a gente escrevia tão pequenininho para caber tudo que a gente queria naquela folha A4, mas era um lance muito engraçado, cara, muito engraçado, porque a sensação que eu tinha depois de fazer a minha colinha era que, cara, eu aprendi a matéria. Eu não precisava da colinha. Chegava na hora da prova, eu olhava pra cola, beleza, decorei, acabei decorando. Porque você tomava tanto cuidado pra poder escrever pequenininho lá e pra escrever tudo que você queria e tudo que era importante, e discutia com os amigos, né? Cara, será que isso é importante? Será que não é? O que a gente coloca nessa folha? O lance, cara, é que, e era difícil essa matéria. A média normalmente era 3. A média dessa matéria normalmente era 3. E o que acontecia era que normalmente o professor fazia uma coisa que a gente chamava de curva de Gauss. Era uma parada muito louca. E eu só vou contar o que é essa parada da curva de Gauss, vou anotar aqui, ó, pra quem chegar no final. Curva de Gauss. Curva de Gauss. Se vocês não sabem o que é uma curva de Gauss que salvava a gente na engenharia, eu vou deixar a curva de Gauss aqui. Me lembrem, antes da gente terminar essa live, de eu contar o que era essa tal dessa curva de Gauss. Mas o fato é o seguinte, galera. Design de experiência do usuário não é uma disciplina que você tem que ter bola de cristal. Não é uma disciplina que você vai para um curso e você estuda tudo que tem que estudar. Cara, entrou no curso do Leandro, vou decorar a parada inteira, vou decorar tudo. Não é assim que funciona. Não adianta você decorar todos os fundamentos, você precisa de prática. A primeira coisa é prática. Você vai entender os fundamentos, com a prática você vai começar a entender o que importa e o que não importa na hora de construir uma solução, na hora de construir uma interface. Você vai aprendendo, você não decora, você vai aprendendo os fundamentos. Mas tem coisa que você não consegue, você não vai conseguir projetar boas interfaces somente fazendo curso. Na verdade, a essência do design de experiência do usuário não está somente nos fundamentos. Você até aprende. Vou dar exemplos de fundamento, tá? Se você cria um botão verde, quer dizer que aquele botão vai fazer uma ação importante ali na tela. Se você tem um botão vermelho, quer dizer que você vai fazer uma ação perigosa ali naquela tela. Então, provavelmente, um botão vermelho ele vai estar junto com um deletar tudo. Se você tem uma notificação que ela é azulzinha, normalmente não é nem algo de sucesso, também não é nada que deu errado, normalmente é uma notificação. Isso a gente chama, pessoal, de fundamentos, tá? São boas práticas que você pode utilizar, que você pode aproveitar o conhecimento que as pessoas já têm, conhecimento de mundo, e você não força o usuário a aprender isso de novo. Então, o famoso ícone do disquete, né? Que todo mundo sabe que o disquete é o botão de salvar. Aí você pensa, não, mas disquete tá tão antiquado. Disquete, cara, disquete as novas gerações nem sabem o que é um disquete. Mas é um ícone consolidado lá de salvar. Se você tenta trocar o disquete por algum, sei lá, um coraçãozinho. Porque vou salvar no meu coração, né? Você tem toda uma explicação para mudar pro coraçãozinho. O usuário bate o olho naquele botão de salvar com coraçãozinho, ele olha assim, entendi. E o que eu já vi de sistema com ícone que a galera não entende nada, porque tentaram inovar demais, né? Isso gera uma carga cognitiva exagerada para o usuário. Ele tem que reaprender tudo de novo para ele começar a usar a interface. Tem uma frase muito legal de Jacob Nielsen que ele fala o seguinte: as pessoas passam 99% do tempo delas em outros sites e não no seu. Então tudo que você puder aproveitar daquilo que as pessoas já aprenderam usando outros sites, usando outros produtos, outros aplicativos, use. Você não precisa ficar reinventando a roda, porque aí a pessoa não vai ter que aprender de novo, ela já meio que nasce sabendo usar seu app. Porque sabe que o menu tá ali naquele cantinho, que a pesquisa tá sempre ali naquele cantinho, que o logo tá sempre ali naquele cantinho. Experimenta pegar o logo e botar ele do lado direito, ao invés do lado esquerdo.
a galera vai ficar confusa, a não ser que seja a galera oriental, que está acostumado já com a tela virada ao contrário, né? Já lê da direita para a esquerda. Mas caso contrário, quanto mais você usa coisas que já existem, mais fácil é para o seu usuário. Por que eu estou falando isso? Essa é a parte que você pode aprender. Você pode ir num curso e você pode aprender essas boas práticas. Um conjunto de boas práticas que você tem que sempre avaliar se naquele seu contexto funciona. Como eu falei, logo do lado esquerdo funciona muito bem aqui no Brasil, mas lá do lado direito vai funcionar muito bem, por exemplo, no Japão, que lê ao contrário, se eu não estiver errado. Mas você tem que entender sempre o contexto para você aplicar essas boas práticas. Agora, tem uma série de coisas que nem sempre funcionam no nosso contexto. E eu não consigo dizer ao certo se vai funcionar ou se não vai. Então muita gente chega para mim e fala, Leandro, cara, vê se esse meu aplicativo tá bom. Eu olho um aplicativo, é um aplicativo de moda, é um aplicativo, por exemplo, para você, é um e-commerce para você comprar roupas. Eu olho para esse aplicativo assim e fico olhando, cara, não sei, eu conseguiria comprar, mas eu não sei se os seus usuários vão conseguir comprar. Só tem um jeito de descobrir. Só tem um fucking jeito de descobrir, que é pesquisando, fazendo teste de usabilidade, fazendo pesquisas prévias, entendendo se a pessoa, se aquele designer está realmente resolvendo o problema dos usuários, está realmente tirando os atritos que tinha naquela interface para o usuário conseguir fazer aquilo lá mais facilmente. Então tem coisas que não dá para você saber, mas existe um jeito de descobrir. Eu estava falando que você não precisa ter bola de cristal para trabalhar com design de experiência do usuário. Existem alguns fundamentos, existem algumas heurísticas que são práticas testadas, né? Observou-se que, por exemplo, quando você não ajuda o usuário a se recuperar de um erro, ele acaba se frustrando. Então, você deixou a pessoa, por exemplo, clicar num botão de delete irreversível e apagar a conta do Instagram. E não tem como reverter isso, ou deletar um e-mail, não tem como reverter. Se ele fizer isso por confusão, porque clicou no lugar errado, ele vai ficar muito frustrado, né? Então você tem que deixar o usuário poder reverter essa situação, é o que a gente chama de heurística. A gente foi verificado no mercado, inclusive as mais conhecidas são as 10 heurísticas de Nielsen, e as mais conhecidas eu não vou aprofundar nelas, depois você pode dar um Google em 10 heurísticas de Nielsen e você vai ver várias dessas. Por exemplo, permitir o usuário se recuperar do erro, permitir a prevenção do erro, como é que seria? Cliquei no botão de deletar, opa, você tem certeza que você deseja fazer isso? Você está prevenindo o erro lá do usuário que ele podia ter feito ali por engano, né? Então, essas heurísticas a gente sabe que na maioria das vezes funciona, na maioria das vezes é bom. Em que cenário é ruim você pedir uma mensagem de confirmação? Tem cenários que é ruim, né? Por exemplo, imagina que a pessoa tem que fazer aquilo lá todo dia. A pessoa entra no evento e tem um sistema que a pessoa tem que dar baixa no evento e depois deletar uma pessoa que, enfim, deletar as pessoas que não compareceram. E tem 1000 pessoas. Imagina, se ela tiver que deletar, confirmar, deletar, confirmar, deletar, confirmar, para 1000 pessoas. Aí fica chato, né? Aí às vezes vendo esse problema, como é que você vai descobrir que existe esse problema? Observando. Um certo dia você vai nesse evento, você observa a pessoa usando o sistema, você vai ver ela passando raiva lá, tendo que clicar 2000 vezes para fazer 1000 operações, né? E você observa e você descobre. É aí que a gente começa a chegar na prova de consulta que eu tô querendo chegar para vocês. Você não vai, com uma bola de cristal, descobrir que aquele usuário precisava de uma forma mais rápida de deletar as pessoas que não compareceram no evento. Não tem como ter bola de cristal. Você não chega assim, cara, tive uma ideia brilhante e é assim que eu vou ajudar todos os usuários. Pode até ser, mas aí é sorte, tá? Se eu jogar a moeda para cima, eu posso até falar, cara, vai dar cara, vai dar cara. Aí eu acerto e falo, tá vendo? Falei, deu cara, eu falei. No design é a mesma coisa. Se você não testa com o usuário e você faz alguma coisa que dá certo, é a mesma coisa de jogar no cara e coroa. A não ser que, de novo, você esteja usando fundamentos, boas hierarquias visuais, boas práticas, heurísticas, que aí você está aumentando a sua chance de dar certo. É como se tivesse uma moedinha viciada, né? Uma moedinha que pende mais para um lado do que para o outro. Tem mais chance de dar certo. Não quer dizer que você garante que vai dar certo, mas você aumenta as chances de dar certo. Mas o jeito mais fácil de você fazer as coisas funcionarem é pesquisando com os usuários, beleza? Pesquisando e testando com os usuários. Isso é muito importante vocês entenderem, porque não é uma profissão que você precisa saber todas as respostas. Você precisa saber fazer a pergunta certa. Design de experiência do usuário não é uma profissão que você tem que ter todas as respostas. É uma profissão que você tem que fazer a pergunta certa, você tem que aprender a fazer a pergunta certa. Design de experiência do usuário, galera, é você saber procurar. Assim como naquela prova de consulta de materiais elétricos e eletromagnéticos que eu fazia lá no 4º semestre da minha faculdade, eu tinha que levar lá na folha lá, cara, são essas coisinhas aqui que vão cair na prova. E eu tinha que anotar direitinho. O designer de experiência do usuário tem que planejar bem uma pesquisa.
Olha só que legal. Ele tem que entender qual que é o objetivo da pesquisa, quais são as dúvidas que ele tem, quais são os aprendizados que ele quer gerar, qual vai ser a técnica que ele vai utilizar para gerar esse aprendizado, o que ele vai precisar para poder gerar essa pesquisa, que materiais, quantos usuários. Então ele planeja direitinho a pesquisa dele. Tem gente que acha que pesquisa é só criar um questionário lá no Google Forms, pá, mandei a pesquisa, aí vem a pesquisa e o cara não sabe fazer um relatório. Por que você não sabe fazer o relatório? E agora? O que eu faço com esse formulário? Agora que eu tenho as respostas, o que eu faço com esse formulário? Não sei. Por que você não planejou a pesquisa? Porque você está com as respostas, mas você não fez a pergunta certa. Adianta, se você não fizer a pergunta certa, se você não gerar aprendizado naquilo que mais importa para você, naquilo que está doendo no negócio, naquilo que vai gerar impacto para o usuário, naquilo que vai gerar impacto para a empresa, você tem que planejar. E você vai planejar como se fosse uma prova de consulta. De novo, quando o seu chefe chega para você e fala, cara, eu preciso melhorar a experiência nessa etapa da jornada, você não tem que chegar e falar, beleza, deixa com o papai aqui, eu já vou sentar na frente do computador e eu vou criar a melhor experiência do mundo. Às vezes você vai fazer um formulário de pesquisa. Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Qual é o seu gênero? Qual é a sua cidade? Qual é a sua religião? Aí você está fazendo um aplicativo para pedir comida e tá lá, 70% dos usuários são católicos. Aí você olha assim, tá, beleza, e aí? Qual é a boa decisão que eu vou poder tomar no meu aplicativo? Eu vou botar uma cruz, então, para a galera clicar no botão de salvar, porque não tem nada a ver, né? Então você não pode fazer perguntas aleatórias assim. Você perde o tempo do seu usuário, você perde seu tempo na hora de analisar, você não gera aprendizado. O planejamento sempre ajuda antes. Então, design de experiência do usuário não é ter bola de cristal, galera. Não é ter bola de cristal. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Ó, Michel, como se precaver de perguntas enviesadas? Cara, tem livros sobre isso. Deixa eu pegar um livro aqui para vocês. Espera aí. Quem gosta de ler livros, esse livro é muito bom. Ele é muito fácil de ler, ele é pequenininho, ele é gostoso de ler, é bem escrito, é fácil, chama O Teste da Mãe. Sabe por que ele chama O Teste da Mãe? É o seguinte, é uma brincadeira, piada interna aqui do design de experiência do usuário. Qual que é a piada interna? Quando você chega para sua mãe e pergunta para ela o que ela acha das coisas que você faz, naturalmente a sua mãe vai falar, filho, mas isso que você está fazendo é muito lindo, isso é muito bom, tudo que você toca, meu filho, vira ouro. Mãe é assim, né? Esse livro te ensina como você poderia fazer perguntas para sua mãe de uma forma que ela não conseguisse te responder o que você quer ouvir, de um jeito que ela não pudesse jogar purpurina na sua cabeça. É esse livro, é justamente sobre como se precaver de fazer as perguntas enviesadas. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. A senhora gostaria de comprar uma bota para usar agora no calor, no verão? Uma bota? Aí sua mãe fala, claro filho, eu adoro botas, né? Agora se você pergunta, mãe, quais foram os calçados que você usou nos últimos 4 verões? Olha só, por mais que você queira fazer a bota, a sua mãe nem sabe que você quer fazer a bota. Ela vai te responder, não, no verão passado eu usei sandália havaiana, no verão passado eu usei sandalinha, no verão passado eu usei, sei lá, nomes de sandálias de mulher. Tem 50 nomes de sandálias para mulheres, né? Para homem é chinelo. Acabou. É chinelo. Mas você percebe que você perguntando sobre os fatos, você tá usando ali a prova de consulta, você tá vendo o que é realmente importante ali pro seu usuário. E assim, eu tô usando esses exemplos, mas você faz isso com telas, você faz isso com interfaces. Você vai fazer testes de usabilidade, você vai fazer pesquisas com usuários, tomando cuidado de perguntar de uma forma que se aquela pessoa for seu amigo ou sua mãe, enfim, ela não tenha como te responder só o que você quer ouvir. Mas qual que é uma das receitas? Né? Fazer perguntas baseadas em fatos, normalmente funciona. O que aconteceu? E não o que será que poderia acontecer, né? Não entrar no imaginário. Então, olha só, muito importante vocês perceberem que a pesquisa é fundamental no design de experiência do usuário. É simplesmente fundamental. Outro ponto importante. Quando eu falo sobre esse assunto, muita gente vem e fala assim, cara, Leandro, mas se eu for criar uma tela que seja visualmente agradável, eu vou poder usar os fundamentos de design de interfaces e eu vou saber criar uma tela agradável. Eu vou usar grids, eu vou usar bons espaçamentos, eu vou determinar qual é o call to action, qual que é a cor de destaque, eu vou determinar como os formulários têm que funcionar na tela, etapa por etapa, enfim, eu consigo fazer boas telas. Consegue, tá? Conhecer os fundamentos é extremamente importante. Não quer dizer que você vai acertar sempre. Não quer dizer que o que é bom para você é bom para o seu usuário. Essas vocês já aprenderam. Então é muito importante vocês entenderem de visual, tá?
Você pode ser o cara que pesquisa, o UX Researcher. Você pode ser o cara que escreve os textos para as interfaces, o UX Writer. Pode ser um cara que ajuda a equipe a colaborar, um facilitador de workshops. Você pode ser um desenvolvedor front-end, que cria o código ali da interação, da usabilidade, como vai acontecer na prática. Você não precisa sempre ser o designer de interfaces. Mas é importante você conhecer dos fundamentos por essas razões que eu já falei para vocês, tá? E quando vocês entendem isso, cara, eu vejo hoje teve uma aluna que me mandou uma mensagem, incrível a mensagem dela. Só que agora o Instagram tá aqui no celular, não dá para mostrar para vocês. Mas eu vou convidar ela para fazer uma live, provavelmente. Ela passou em uma empresa para ganhar 8 vezes mais do que ela ganhava 6 meses atrás. Você já imaginou o que é isso? Ganhar 8 vezes mais do que ganhava 6 meses atrás? Você precisa estudar, você precisa aprender. Não é só chegar, o Leandro falou que é prova de consulta. Então, galera, eu já vou aplicar para as vagas de design de experiência do usuário. Vaga, vem em mim. Eu não estudei nada não, mas já que é prova de consulta, Leandro falou que é prova de consulta. Então, é só mandar essa prova aí que eu vou. Depois eu pergunto para ele lá como é que eu faço. Não, você vai ter que estudar as técnicas, você tem que estudar como se planejar, como mapear uma jornada, como entender as intenções dos usuários, como entender as emoções dos usuários. E existem técnicas para perguntar, técnicas para gerar relatório, técnicas para fazer teste de usabilidade. Não é difícil. É tudo fácil de fazer. Não é difícil. Mas você tem que aprender como faz. Você tem que praticar como faz. Aí quando você consegue fazer, você viu na prática que você consegue, é muito fácil de repetir. Tá? É muito fácil de repetir. Você consegue reproduzir esse processo de entender o objetivo de negócio, de entender o contexto do usuário, de definir alternativas de solução, priorizar qual que é a melhor alternativa, de prototipar, de testar o protótipo, depois medir se está gerando resultado de fato. Tá? Eu não estou dizendo que você simplesmente entra na profissão sem saber nada e acabou o jogo, porque é prova de consulta. O que eu estou dizendo é que você tem que aprender a fazer as perguntas certas. É basicamente isso que você precisa saber. Ser um bom ouvinte, ser um bom observador, você saber olhar ali, cara, tá ali a resposta. Como que eu consigo melhorar o aplicativo do Submarino? Como? Olha como os usuários estão tendo problemas no aplicativo. Olha o que está funcionando, o que não está funcionando. Você vai pesquisar, você vai testar e a resposta vai estar ali. Vai ter uma galera frustrada, batendo cabeça porque uma série de coisas ali não funciona e você descobre que aquilo é um problema. E aí, agora que você fez a pergunta certa, você descobriu o problema, massa, agora você projeta uma solução para resolver o problema. E você até consegue medir depois, né? Antes do problema, tantas pessoas tinham essa frustração. Agora que eu resolvi, tantas pessoas estão tendo essa frustração. Nem sempre você vai conseguir tirar nota 10 na prova de consulta, não é fácil não. Eu lembro muito bem da minha prova de Eletromag, que inclusive a gente chamava carinhosamente de Eletropau, para vocês terem ideia da porrada que era essa matéria, né? Eu ainda vou contar para vocês da curva de Gauss. Mas é difícil tirar 10. Mas tirar 0 também você só tira se você quiser. Você só tira se você quiser. Porque você pode ir melhorando a sua nota. Olha só que loucura isso. Você cria uma solução, tirei 6. 60% dos usuários se deram bem. Aí você viu que tem 40% que ainda está se frustrando, aí você projeta outra solução, e aí melhorou de 60 para 80. Ó, que professor legal, hein? O mercado é um professor legal, um mercado que te ensina, o mercado quando dá porrada de verdade, mas quando ele é legal, quando você sabe fazer as perguntas com jeitinho, né, ele vai te contando as respostas. E aí você vai lá e aumenta para 80, 85, 90, chegar em 100% é foda. Vai ter usuário que, bicho, você vai falar assim, meu irmão, beleza, ó, já funcionou com 90% dos usuários, essa galerinha aqui... Ai. Essa galera aqui é a galera que quer tomar água, ao invés de tomar assim, vai tomar água. Quer tomar água aqui, né? Tem uma galera que é difícil. Mas normalmente o problema não é o usuário, tá? A gente gosta de brincar que, caramba, que usuário burro, que usuário que não sabe fazer as coisas. Não é o usuário que é burro, é o design que é burro normalmente. Não é o designer, tá? O design é aquele produto que não tá sendo bom pra ele. Beleza? É o produto que não tá sendo bom pra ele. Outra coisa importante. Olha só, galera. Outra coisa importante. Quando a gente fala... R cedo. Quando a gente fala que é prova de consulta, tem gente que também interpreta de uma outra forma. Eu vou ficar copiando o layout dos outros, né? Eu quero fazer o novo site da minha... deixa eu ver uma coisa que é bem conhecida. Eu vou fazer a nova rede social da minha escola. Aí eu vou lá e vou copiar do Facebook. Ou eu vou fazer um novo site de compra coletiva. Eu vou lá e copio do Peixe Urbano. Ou eu vou fazer um novo XYZ e copio. Prova de consulta não é essa não, tá? Não é chegar e copiar do concorrente não. Porque nem sempre o que o concorrente está fazendo funciona no seu cenário.
Toma muito cuidado com isso. Então não é copiar o concorrente, não é copiar template, não é ficar vendo design no Dribbble, não é ficar vendo coisas bonitinhas e sair copiando. Não é só isso, tá? Você vai estudar os fundamentos, você vai estudar hierarquia visual, cores, tipografia, a parte de design de interfaces, vai estudar fazer pesquisas, vai estudar entender textos, vai entender fazer workshops, mapear jornadas. Quando você entende isso, de uma forma mais geral, você entende como funciona o mundo dos produtos digitais ou dos serviços que sejam offline. Quando você entende, aí você pode se especializar. Aí é o legal. Aí você se especializa. Leandro, eu gosto muito de criar as telinhas bonitas. Eu já sou do design gráfico, eu quero fazer essa parada. Eu gosto de interface. Aí você especializa. Mas sabendo fazer as perguntas certas, sabendo dar valor para as respostas que os usuários te dão. Ah, Leandro, mas eu gosto muito de textos. Eu vou ter que aprender a fazer interfaces? É muito importante entender os fundamentos. Porque imagina só, um texto muito bem escrito num botão verde pode funcionar. Esse mesmo texto muito bem escrito num botão vermelho de perigo pode não funcionar. Então o texto ele se junta com outros elementos visuais, falando de uma forma bem geral. Você tem que entender um pouquinho de tudo, mesmo que você queira se especializar numa área. É impossível? Não. É difícil? Não. É só você estudar direitinho. Vamos lá, deixa eu contar a história para vocês, galera. Então vocês aprenderam que tem que fazer a pergunta certa, que prova de consulta não é sair copiando o design dos outros, você vai ter que aprender a fazer a pergunta certa, pesquisar, que é muito difícil tirar 10, mas você pode ir melhorando a sua nota. Deixa eu contar a história da curva de Gauss para vocês. É muito legal essa história, porque na faculdade, cara, a engenharia foi apertada. Eu fiz, pra vocês verem, eu fiz engenharia. Eu trabalhei 8 meses como engenheiro. Os outros 15 anos de carreira que eu tenho foi como designer. Fiz engenharia, mas me adaptei, galera, me adaptei e aproveitei tudo que eu aprendi na engenharia. Capacidade de resolver problema, eu aproveitei, beleza? Curva de Gauss, o que era a curva de Gauss? Acontecia muito da gente fazer umas provas e, cara, como as provas eram difíceis. Aí era muito comum de muita gente ir muito mal nas provas, era muito comum. Cara, engenharia era muito difícil. Vou mostrar pra vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui, vai. Deixa eu pegar aqui. Vai ser legal mostrar pra vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto, tô compartilhando a minha tela aqui no YouTube. Quem não tá no YouTube, tá no Instagram. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ampliar essa tela aqui pra vocês. Cara, materiais elétricos e eletromagnéticos. Mas por mais que pareça que seja a regra da mãozinha lá, né? Não é só a regra da mãozinha, não. É uma matemática pesada na parada. Aí, ó, por que a professora boazinha pra caramba deixava a gente levar a cola, né? Você não vai decorar essas fórmulas, é muito difícil. Aí isso também vem mais um aprendizado, olha, que eu trouxe para o design de experiência do usuário. E que você pode pegar esse aprendizado agora. Assim como é importante você fazer a pergunta certa e não necessariamente ter a resposta certa, é importante você saber onde procurar informação. Olha o tamanho do Google. É informação infinita ali, informação infinita. Eles reúnem toda a informação do mundo numa caixinha de pesquisa. Mas você ter a capacidade de pesquisar a resposta, de encontrar a resposta, vale muito mais do que decorar as coisas. Isso eu aprendi na faculdade, né? Só que nem sabendo onde procurar a gente conseguia tirar nota boa, essa é a verdade. Aí a média da prova, todo mundo, a média tira 2, a média tira 2,5. E aí quando a galera é muito nerd, assim, tira uns 5, 6, né? E consegue passar. Só que aí rolava o tal da curva de Gauss. A curva de Gauss é uma continha. Cadê curva de Gauss? A curva de Gauss era uma continha que alguns professores faziam para elevar a nota da turma. Então eles pegavam assim, qual que foi a maior nota dessa prova? A maior nota foi um 6. A maior nota foi um 6. Então beleza. Vamos considerar que o 6 é o melhor aluno. Vamos considerar que a nota 6 é a nota 10. Deixa eu fazer ficar mais fácil. Digamos que a nota 5 era o máximo, né? Então vamos fazer que a nota 5 seja a nota 10. Ou seja, todo mundo que tirou 5 multiplica por 2 a nota e a nota vira 10. E aí essa galera passa. Então o professor multiplicava a nota de todo mundo por esse fator, no caso 2 vezes. Então se você tirou 2 na prova, automaticamente sua nota virava 4. Olha que legal. Se você tirou 2,5, automaticamente você tirava 5 e passava de ano. Se você tirou 3,5, automaticamente sua nota tirava 7. Então a sua nota ficava boa, né? Matemática de 2, a galera quer coisa de doido. Existem algumas razões para eu ter mudado para o design de experiência do usuário também, galera. Eu sinto saudade dessas matemáticas de leve. Mas aí, olha, se você não entende design de experiência do usuário, se você quer tirar
as coisas da sua cachola, né, da bolinha de cristal, é como se você tivesse igual um amigo meu que uma vez aconteceu isso, né? Todo mundo vibrando, caramba, o professor multiplicou a nota de todo mundo por 2, todo mundo multiplicou a nota de todo mundo por 2, todo mundo feliz porque ia passar de ano e indo pro boteco comemorar, e um carinha triste lá, um amigo nosso triste lá no canto. Aí a gente chegava lá nele, cara, o que aconteceu? Eu tirei 0 na prova, cara, eu tirei 0. É a mesma coisa, multiplicou por 2, ele continuou com 0. E é a mesma coisa de você ignorar que as respostas dos seus usuários estão ali, tá? É a forma de você tirar 0 na prova. De você achar que você vai acertar, criar o produto, gastar uma grana. Ó, o Daniel tá lembrando aqui do desfoque gaussiano aqui do Photoshop. É baseado nisso, é tipo isso. É a curva de Gauss, essa curva de correção. Então, cara, se você não quer tirar 0 na prova de produto, se você não quer tirar 0 na sua empresa, aprende a pesquisar com usuários, tá, galera? Aprende a pesquisar com usuários. Porque isso vai fazer a maior diferença para você se destacar no mercado. É muito raro ver empresas e profissionais que sabem fazer isso bem feito. Normalmente o que eu mais vejo é designer reclamando, meu chefe pediu para fazer isso, ele não aceita fazer pesquisa, acha que pesquisa é bobagem, acha que é bobeira. Às vezes a pessoa até contrata o UX designer achando que é só visual. E aí a pessoa pega a vaga e acaba se frustrando porque achava que ia ser uma coisa e era outra. Mas é aí que moram as oportunidades, porque se você é um bom profissional, você vai mostrar para a empresa outras formas de chegar na solução. Ele vai te pedir para fazer uma telinha bonita, você fala, beleza, deixa comigo. Mas aí você vai lá, faz suas pesquisas, faz seus testes, traz a telinha bonita, mas com boa fundamentação, você começa a ganhar espaço na empresa. Beleza? Então, galera, um grande abraço aí para vocês.